Olá, professor Gilberto, deixando uma dica de Excel. A dica de hoje é sobre os tipos de dados no Excel. Por que é que isso é importante? O Excel é um aplicativo que, além de armazenar dados, ele também manipula esses dados através de, por exemplo, de fórmulas. Se a gente não se atentar para os tipos de dados e digitá-los corretamente nas células, nós vamos ter problemas com as fórmulas. Então, por exemplo, se a gente observar quando a gente digita um dado do tipo texto, eu vou escrever texto aqui só para vocês verem. Texto e dou Enter, o texto ele se alinha para a esquerda da célula. Eu posso inclusive misturar esse texto com número. Vou dar o Enter, ó, ele está alinhado para a esquerda, então ficou misturado alfanumérico, isso para ele é um dado do tipo texto, é um rótulo, tá? Mas ele também aceita datas. E aí olha o que acontece, às vezes a pessoa digita assim, ó, hoje é 13/9, então a pessoa digita assim, ó, 13.09.2020. Quando eu der um Enter, olha o que acontece, ficou do lado esquerdo da célula. Então, para ele, isso é um rótulo, é um texto normal como os que eu já vinha digitando anteriormente. Não é uma data. Por quê? A data não é digitada dessa forma. Como é que eu digito uma data? Ou eu uso o tracinho ou eu uso a barra. Vamos ver com a barra? 13. Então, vou usar a barra aqui, ó, do 9/2020. Enter. Olha a diferença. Então, a data ela não fica posicionada do lado esquerdo da célula a hora que eu digito. Eu posso até formatar, alinhando para a esquerda, para o centro. Mas se eu não coloquei nenhuma formatação, apenas o formato de data, o formato de data ele fica alinhado para a direita da célula. A mesma coisa acontece quando eu estou digitando horas, por exemplo. Vamos dizer que agora seja 22 horas, aí coloca pontinho e 5 minutos. Enter. Olha só como ficou também do lado esquerdo da célula. Então, isso ficou um texto, um rótulo. Não ficou hora. Então, se for para digitar hora, então eu tenho que digitar com 2 pontos, tá? Então, ó, é 22, 2.05. Enter. Olha como a data e a hora se posicionou pelo lado direito da célula. Alinhou do lado direito da célula. Por que é importante eu saber isso? Eu preciso acrescentar aqui mais 1h e 5 minutos, olha. Então é só a título de exemplificação, porque aqui eu posso ter uma tabela só para calcular horários, por exemplo, jornada de trabalho e assim por diante. Mas só para vocês verem que se eu colocar o dado da maneira correta, ele consegue fazer cálculos com ele. Já tem alguma noção de Excel? Você sabe que eu posso começar uma fórmula com sinal de igualdade, não é isso? Aí eu posso clicar ou posicionar na célula onde eu quero calcular. Então eu quero essa primeira aí mais a segunda. Quando eu der o Enter, olha lá o que aconteceu. 22h05 mais 1h e 5, ele coloca lá 23h10. Então, é por isso que eu preciso colocar de maneira correta os dados dentro das células. Porque uma vez que ele reconhece esses dados, ele consegue fazer cálculo. A mesma coisa com esse daqui de cima. Isso aqui é uma data. E aí eu quero uma data que seja 45 dias após essa data. Como é que eu vou fazer? Basta eu fazer igual essa data de referência mais 45 dias. Vamos ver que data vai dar? Enter, tá lá. Então, 45 dias após a primeira data vai dar quando? 28/10/2020. Então, é por isso que eu preciso digitar os dados da maneira correta. O outro tipo de dado também é o dado numérico. Então, dado numérico, basta você digitar um número na célula.
Aí, por exemplo, eu vou digitar o número 90. Tá? Então, um número inteiro, basta você digitar assim, 90. Por exemplo, eu vou digitar 1200. 1200, não precisa colocar ponto, não precisa colocar nada disso. É só digitar 1200, Enter. Agora, se eu precisar digitar o número decimal, por exemplo, eu quero digitar 50 centavos. Como é que eu faria isso? Vírgula 50. Pronto, é suficiente. Ah, mas não está em centavo, não tem problema, já a gente resolve isso. Eu quero digitar 35 centavos, vírgula 35 centavos. Pronto, então não precisa nem colocar o zero. Agora eu quero digitar R$7,42, 7,42. Então, quando eu precisar de colocar os décimos, aí eu coloco a vírgula. Se não tem décimos, é um número inteiro, 6.754, Enter, é suficiente, tá? Bom, como eu estava dizendo, se eu estou falando que isso aí é valor monetário, é moeda, é reais, basta eu selecionar a área e clicar lá no formato de número de contabilização, que é o formato de moeda, ó, estilo de moeda. E ele já vai colocar os separadores de milhares, tudo bonitinho. Se não é estilo de moeda, mas mesmo assim você quer que ele faça a separação dos milhares, basta você clicar lá no ícone separador de milhares, que ele vai fazer a separação dos milhares, tá? Então, formato você decide, o formato que você quiser. Mas o que a gente precisa saber é digitar esses tipos de dados de forma correta, porque vamos dizer que eu precise calcular esses valores numéricos. Por exemplo, uma soma. Como é que eu faria? Então eu posso acionar lá a função soma, selecionar a região que precisa ser calculada. Quando eu der um Enter, ele vai calcular essa região para mim. Então aí eu fiz a soma desses valores numéricos. Então a dica de hoje é para que você se atente para os tipos de dados para ser introduzido nas células do Excel. Fica aí a dica para o canal. Você pode ficar à vontade para curtir, compartilhar e até a próxima dica. Abraço!